Boa tarde. Nós vamos conversar a respeito das postagens que eu fiz lá no AVA sobre a recuperação. Vamos tirar dúvidas também. Lembrando, Charles, que você que está de recuperação, há mais 2 colegas também. Quando vocês precisarem, vocês podem entrar em contato, porque eu já deixei a data lá da postagem. Vou agora compartilhar e vamos conversar a respeito da postagem que está lá e o dia que vocês precisam entregar. Então, vamos lá. Primeiro C, só trocar a turma aqui. Eu quero que vocês observem, ó, que eu deixei a recuperação mais no início da página, ó, como a primeira atividade. Você já conseguiu acessar, Charles? Certo. Boa tarde, Vitor. Então, vamos lá. No momento que vocês acessarem o AVA, creio então que vocês já observaram, no início já está o que vocês deverão fazer na recuperação. Então, hoje nós estamos com o nosso encontro síncrono, das 14 às 14h40. Aqui, ó, vocês viram que aparece a convocação para a recuperação. Então, no momento que vocês clicam ali, ó, já direciona. Aqui no conteúdo, eu deixei quais são os conteúdos. Então, nós vamos trabalhar na recuperação os elementos da comunicação, as funções da linguagem, fichamento. Então, são esses 3 conteúdos. Então, já está no AVA. Aqui na sequência, eu deixei também o plano de ensino da recuperação. Então, observe quais são os objetivos específicos, quais são os conteúdos que eu já falei, a metodologia, como que nós vamos trabalhar. Aqui eu deixei o meu e-mail, que se vocês quiserem entrar em contato comigo via e-mail, vocês podem também. Se vocês quiserem falar mais rápido, podem entrar em contato comigo via WhatsApp para que vocês tirem as dúvidas. Então, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Vamos aqui, ó, na sequência, a avaliação, que daqui a pouquinho eu falarei a respeito da avaliação. Então, aqui também, aqueles slides sobre os elementos da comunicação e funções da linguagem, eu projetei. Projetei também um resuminho, aquele resumo bem rápido sobre os elementos da comunicação e funções da linguagem. Aqui, dicas sobre fichamentos, porque vocês terão que fazer um fichamento de resumo. Então, nós vamos verificar quais são os tipos de fichamento que nós já conversamos, mas o que eu quero que vocês façam é o fichamento de resumo. Aqui também, ó, em relação aos elementos da comunicação e funções da linguagem, vocês podem observar também o material que eu deixei postado no segundo bimestre. Então, se vocês quiserem ler aqui essa parte desses quadros, vocês podem também, porque os slides são os mesmos. Mas essa parte aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante lembrarmos que quando nós falamos em elementos da comunicação, são os 6 elementos que estão envolvidos em todo processo interativo, ou seja, em todo processo de comunicação. Todas as vezes que nós formos conversar com alguém, que nós interagirmos com alguém, nós utilizamos esses 6 elementos. No momento que vocês estão lendo uma propaganda, no momento em que vocês estão lendo um romance, no momento em que nós estamos assistindo a um filme, há a presença desses 6 elementos da comunicação. Então, através dos 6 elementos da comunicação, que daqui a pouquinho eu vou detalhar mais, tirar as dúvidas, nós temos as 6 funções da linguagem. Lembre-se, a linguagem, ela possui funções, ou seja, toda linguagem, ela é repleta de intenções, de finalidades e de sentidos. E as funções da linguagem, essas funções da linguagem, elas surgem conforme a ênfase atribuída em um determinado elemento da comunicação.
Então, nós vamos reforçar isso agora. Eu vou voltar lá no início, voltar na sala primeiro, verificar se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar algo, ou eu posso continuar? O material que vocês olharam... Pode continuar, professora. Tudo bem, então, Vitor. Aí, se vocês, eu acredito que vocês já observaram também o material, aí vocês fiquem à vontade aí para perguntar, certo? Então, aqui, ó, em relação ao fichamento, eu deixei esse site, ó. Então, vocês viram como eu fiz. Primeiro, vocês vão clicar em cima, fichamento dicas, e agora vocês clicam aqui, ó, no link, que ele direciona vocês a esse site. Então, esse site aqui, ó, por que que eu deixei? Porque a forma como eles organizaram está ótima para que vocês consigam escrever o fichamento de vocês. Então, para que serve o fichamento? O fichamento é uma técnica de estudo. O fichamento, ele facilita para quando vocês forem precisar de um determinado conteúdo, vocês conseguirem lembrar daquele conteúdo mais rápido. Então, aqui há essas informações, o que é o fichamento, para que serve, que são os comentários que eu fiz com vocês. É interessante que depois vocês leiam o que está aqui. Então, veja, ó, que há vários tipos de fichamento. Então, nós temos o fichamento de citação, quando nós apenas, né, citamos, daqui a pouquinho nós vamos ver ali um exemplo. O fichamento, o de citação, reforçando um pouquinho mais, é quando vocês apenas pegam fragmentos do texto. Por exemplo, nós estamos lendo um livro sobre racismos. Estou falando racismo porque é um livro bem aqui na minha frente sobre esse tema. E há algumas partes no texto que me chamam a atenção, que eu posso ocupar depois, quando eu for escrever um texto. O que que eu faço? Eu faço o recorte das citações e anoto de qual livro que eu retirei, quais as páginas, então eu faço as referências, que isso vai facilitar depois quando eu for estudar. Isso, o fichamento, essa organização, vocês podem fazer em todas as disciplinas, para que vocês fiquem com essa organização. Vocês podem fazer o fichamento no computador, vocês podem fazer o fichamento manuscrito. Aí nós temos também o fichamento bibliográfico, nesse caso, nós citamos ali quais são as referências, daqui a pouquinho eu mostro um exemplo também, e o de resumo, que é o que vocês farão. Então, aqui, ó, quando vocês clicarem em fichamento de citação, olha um exemplo aqui, ó. Então, aqui os dados, e na sequência um fragmento do texto. Então, isso é o fichamento de citação. Aqui, ó, o fichamento bibliográfico, ó. Então, a bibliografia. Aqui vocês verifiquem... Deixa eu contar aqui. Quer falar comigo, Vitor? Ou... Aqui, ó, vocês observe que o fichamento bibliográfico, ele traz, ó, fragmento e de onde foi retirado. Então, esse é o fichamento bibliográfico. Ele descreve os conceitos, então eu descrevi os conceitos, de onde estão aqueles conceitos. E o fichamento que vocês farão, então, que é esse fichamento de resumo. Aqui as informações sobre o fichamento de resumo. Ele também é chamado de textual ou de conteúdo. Ele é simples e eu creio que seja o mais utilizado. É excelente que vocês façam ali os fichamentos de resumo. Nesse caso, é necessário formar tópicos com as reflexões pessoais de vocês. Então, vocês vão ler sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem, e vocês já irão ali fazendo as anotações, as reflexões de vocês. Eles também devem seguir a ordem em que as ideias aparecem no texto. Vocês irão utilizar os slides. Então, vocês vão ter que seguir a ordem dos slides. E também não é necessário seguir um padrão pontuando páginas. Vocês vão organizar, não precisa pontuar as páginas, não. Nesse caso aqui, ó, quando vocês forem escrever o fichamento,
Lá no AVE eu deixei. Vocês poderão fazer em folhas do caderno, folha de sulfite ou folha de almaço. Manuscrito, não é digitado. Então, aqui, ó, vocês farão, então, a leitura, como eu disse, dos slides e os apontamentos de vocês sobre o que vocês leram. Então, vamos lá. Aqui também mais algumas informações, ó, como fazer o fichamento, mas lembrando que o que vocês farão é o fichamento de resumo. Vamos voltar. Perguntas até aqui? Eu vou voltar à sala. Professora, então a gente vai ter que fazer um resumo ou vai ter que responder aquelas perguntas sobre o que é um fichamento? Não, vocês irão fazer um fichamento. Ó, Assim. aqui ó, deixa eu voltar aqui, Vitor. Veja que aqui, ó, na ficha, há um exemplo de fichamento de resumo, ó. Alguém fez um fichamento de resumo, então vocês irão lá no fichamento de resumo, verifica como é o modelo, aqui é um modelo de fichamento de resumo. Então, fichamento de resumo, primeiro vocês irão trazer a referência, ó. Estão vendo que primeiro é referência? Só que vocês terão que pesquisar como fazer referência de slides. Anote aí, ó, porque primeiro vocês vão fazer a referência dos slides. Os slides fui eu que fiz, então vai aparecer o meu nome. Então, meu nome é Rosa Maria da Silva Gonçalves. Vocês irão escrever Gonçalves, vírgula, Rosa Maria da Silva, ponto. O nome dos slides, elementos da comunicação e funções da linguagem, foi feito aqui mesmo, então aí vocês irão verificar, porque aqui não vai ser o local. A citação de slides, ela é diferente. Então, vejam como citar slides. Façam essa pesquisa para que vocês façam as referências corretamente. Depois, ó, Vitor e Charles, vocês irão fazer as anotações de vocês sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Vocês vão lendo os slides e vão construindo o fichamento de vocês, de resumo. A própria palavra já diz, fichamento de resumo, as reflexões de vocês sobre os conteúdos, o que vocês entenderam sobre aquele determinado conteúdo. Melhorou, Vitor? Sim, professora. Certo, mas pode ficar à vontade para perguntar. Aqui, ó, antes de falar sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem, eu vou vou falar para vocês sobre a avaliação. A avaliação, então, ela valerá de 0 a 100. Serão observados esses tópicos aqui, ó, a estrutura do fichamento de resumo, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção. Então, vocês vão lá no fichamento de resumo, observar como que ele é feito e vocês vão ter que seguir aquela estrutura. Primeiro a referência, aquela linha separando e depois o texto de vocês. Isso valerá 20 pontos. Valerão 20 pontos, desculpe, valerão 20 pontos também a questão da coesão e a coerência entre as partes constituintes do texto, ou seja, se vocês vão conseguir escrever o texto de vocês com elementos que ligam um parágrafo ao outro, uma oração à outra, se o texto possui lógica também, porque a coesão é união, coerência é lógica. Então, se vocês conseguem, vamos falar assim, costurar o texto de vocês de forma que ele fique claro, entenderam? Isso é a coesão e a coerência. Alguma pergunta? Tudo bem, então, vamos lá na sequência. O domínio da língua formal valerão 20 pontos também. Nesse caso aqui, eu quero verificar se a forma como vocês escrevem, a ortografia, a acentuação, concordância, regência. Então, é isso aqui, dentre outros pontos. O domínio dos conteúdos, elementos da comunicação e funções da linguagem, 30 pontos. Utilizar o número de linhas estipuladas, 10 pontos, que no caso aqui não são linhas, são páginas, eu vou até trocar, deixa eu já trocar aqui, ó. São linhas não, são páginas.
Cadê? Depois eu corrijo lá naquele outro material que eu deixei também. Aí vamos verificar aqui quantas páginas que vocês podem, daqui a pouquinho eu falo também. O mínimo e o máximo. Nesse caso aqui também são 10 pontos. Ó, o fichamento deve ser feito em fichas próprias. Se vocês tiverem as fichas próprias, podem utilizar. Caso não tenham, podem utilizar a folha do caderno, papel almaço ou sulfite. Deverá ser manuscrito. Aqui o mínimo, ó, 2 folhas, certo? E o máximo 5 folhas. Então, não são nem páginas aqui, são folhas. Utilizar o número de folhas estipuladas. Depois eu corrijo aqui de novo, não vou parar agora não, para não atrapalhar. Então, ó, lembrando que o mínimo são... Apesar, Vitor e Charles, que eu vou deixar página mesmo. Então, eu vou deixar o mínimo... Não, tem que ser folha, folha que é frente e verso, certo? Sim. E o máximo 5 folhas. Eu vou deixar assim mesmo, só vou trocar aqui páginas por folhas. Depois que vocês fizerem, vocês vão ter que tirar, que vocês escreverem, vocês terão que tirar uma foto ou escanear e converter o arquivo para PDF. Eu só vou aceitar lá no AVA PDF. E lembre-se de escrever o fichamento à caneta. Pode ser colorida? Pode. Se vocês quiserem usar canetas de outras cores para destacar mais, por ser um fichamento, vocês podem usar canetas de outras cores. Alguma pergunta em relação à avaliação? Ficou claro? Tô entendendo, professora. Só que na parte ali do fichamento, então, vai ser 2 páginas. Vai ser frente e verso? Conta como uma Isso, página? a folha, então é assim, ó. Uma folha é uma frente e um verso. Serão 2 frentes e 2 versos. Ah, entendi. Esse é o mínimo. Só que eu creio aqui que dá para deixar uma, né? O mínimo uma, que é frente e verso, ó. Facilitar a vida de vocês, ó. Mínimo uma folha e máximo 5. Então, frente e verso já está correto. Mas pode chegar até 5 folhas, tá? Cada folha é uma frente e verso. Entendido? Beleza, entendi. Então, tá bom. Aí agora vocês farão o seguinte, ó. Eu tenho aqui essas dicas essenciais, eu vou começar por elas. Então, nessas dicas essenciais, eu trouxe os elementos da comunicação, então, só para que vocês depois reforcem. Aqui também eu trouxe as funções da linguagem. Então, aqui, ó, em todo o processo comunicativo, nós temos um referente, que é um assunto, uma situação. Veja que agora nós temos um assunto, nós estamos falando sobre a recuperação. Nós temos um emissor, que é quem fala. Nesse momento, eu sou a emissora, vocês são os receptores. Nós temos uma mensagem, que é o texto que nós estamos construindo. Nós temos um código, que é a língua portuguesa. Nós temos um canal, é o meio de veiculação. Nós estamos utilizando o computador, a sala do Google Meet. E aqui nós temos a ênfase, dependendo da ênfase atribuída em cada elemento da comunicação, as funções da linguagem. Esse quadro aqui ele vai facilitar depois que vocês entenderem melhor o que são as funções. Esse resumo aqui também, ó, eu trouxe um resuminho. Então é interessante que depois vocês observem também, ó. Esse resuminho ajuda bastante. E agora vamos aos slides. Em relação aos elementos da comunicação, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro ali o que são elementos da comunicação, os 6 elementos? Não ficou dúvida não, professora. Tudo bem, então. Então, lembrando que todo processo comunicativo há esses 6 elementos da comunicação. Toda disciplina vocês utilizam, em casa vocês utilizam, quando vocês
que eu disse, vocês estão ouvindo uma música, vocês utilizam, nós utilizamos, né, os 6 elementos da comunicação. Então, aqui a comunicação, ela acontece de diversas maneiras, de diversas manifestações. Aqui nos slides, a apresentação de cada um dos elementos, ó, explicando cada um deles. Como vocês disseram que não há dúvidas, então nós vamos seguir lá para as funções da linguagem, que eu creio que as dúvidas maiores estão aqui. Charles, está tudo certo? Creio que... Tá de boa, professor. Tá de boa, tá de boa. Ótimo. Então, aqui as funções da linguagem, nós vamos falar sobre elas. Então, um conteúdo que nós já trabalhamos, vamos reforçar um pouquinho mais. Então, como eu falei, todo o processo comunicativo é a presença dos 6 elementos da comunicação. As funções da linguagem, não. Por quê? Dependendo do texto que vocês estiverem envolvidos, ou ali, se for uma propaganda, ou se vocês estiverem lendo um determinado texto de história, de filosofia, dependendo da ênfase no elemento da comunicação, é que nós teremos a função da linguagem. Por isso que nós temos que entender bem os elementos da comunicação para conseguir entender as funções da linguagem. Essa capa de uma revista, há os 6 elementos da comunicação. Se der tempo, eu volto para explicá-la. Senão, eu vou deixar que vocês depois observem. E eu vou falar sobre as funções da linguagem, então, ó. Então, quando nós falamos em funções da linguagem, nós temos a função emotiva, referencial, a poética, a conativa, a fática, a metalinguística. Então, são essas 6 funções da linguagem. Se a ênfase for na mensagem, nós temos a função poética. Então, por isso que quando nós observamos um texto, a preocupação maior é com a estética, é função poética. Se a preocupação for com o referente, é a função referencial. Essa situação que aconteceu no nosso país, vamos falar ali a respeito do Lázaro. Quando nós estávamos assistindo aos telejornais, eles falavam realmente o que acontecia. Então, a preocupação era com o referente, era apenas informar sobre o Lázaro. Então, isso é função referencial. Quando nós ligamos a TV também num telejornal, o jornalista está falando sobre os casos de Covid no Brasil, que são números de pessoas que morreram em decorrência do vírus, da Covid. Nesse caso, se a preocupação for apenas em informar esses números, é função referencial. Por quê? A função referencial, a preocupação é com o referente é informar apenas o que aconteceu. Agora, no momento em que o jornalista, quando nós estávamos assistindo ao telejornal, o jornalista, ele trouxe as suas informações, já não é a função referencial, porque a função referencial, ela apenas informa. A função emotiva é quando a ênfase é no emissor, em quem fala. A função conativa, a ênfase é no destinatário, em quem recebe. A função fática, a ênfase é no canal, e a função metalinguística, ênfase no código. Agora vamos trabalhar cada uma delas, ó. Então, a função conativa. A função conativa, ela traz como proposta convencer quem? Quem está recebendo a mensagem. Por isso que a função conativa, ênfase no destinatário, em quem recebe a mensagem. Então, aqui, ó, ela estará em segunda pessoa. Um exemplo são as propagandas. Tudo se concentra no receptor, uso de vocativo, que é o chamamento, o imperativo, que é a ordem, o pedido, e muitos argumentos para tentar convencer o receptor. Isso é a função conativa. Aqui vocês têm alguns exemplos, ó. Olha aqui, ela convencendo alguém, ó, quebre o vidro em caso de redução da tarifa.
Então, veja que é chamando a atenção do receptor. Então, se reduzir a tarifa, alguém vai quebrar, o que é impossível acontecer. Né? As tarifas, elas sobem, reduzir é complicado. Aqui nós temos também essa propaganda, ó. Nessa propaganda aqui, nós temos a função conativa, porque é um apelo para que o receptor, o destinatário, adquira aquele produto. Alguma dúvida em relação à função que nós trabalhamos agora? Conativa? Tudo certo? Acho que não tem dúvida não, professora. Ótimo. Aí depois eu vou deixar também a aula gravada, vocês, se precisarem, assistam. Vocês podem buscar mais informações. Agora, a função referencial é quando a ênfase é no referente, quando apenas se quer informar algo. Como eu falei para vocês, o telejornal. Quando nós ligamos a TV em um telejornal e o jornalista apenas informa sobre determinado fato, sem a opinião dele, isso é função referencial. Um texto, quando nós estamos em um texto de história, nós vamos ler sobre o descobrimento do Brasil, que foi uma invasão. Então, essa questão dessa invasão aqui no Brasil, da chegada dos portugueses, se apenas houver a informação, função referencial. Então, aqui alguns exemplos de função referencial, certo? Lembrando, pessoal, que um texto ele pode ter mais de uma função. Ó, nesse caso aqui, ó, nós temos a função referencial, que está informando algo, só que também nós temos a função poética, ou a preocupação com o belo, com a imagem. Então, nós temos a função poética também. Mas há sempre aquela que se destaca, aquela que sobressai. Então, vamos lá, na sequência, mais exemplos, depois vocês observem os exemplos, e se vocês estiverem com dúvidas, podem enviar mensagens. A função fática, a ênfase é no canal, ou seja, ela pretende testar a eficiência do canal, ela também é usada para iniciar a comunicação, para prolongar ou não o contato, para interromper o contato. Por exemplo, quando vocês adentram na sala, a professora fala boa tarde, vocês respondem boa tarde, é o início de uma comunicação. Ela pode interromper também, ó. Às vezes alguém está atrapalhando, alguém vai falar, ô, para aí. Então, esse ô, para aí, a função fática, porque quer interromper o contato. Ela pode prolongar também, eu posso falar para vocês assim, Vitor, fale um pouco mais sobre o conteúdo da aula. Eu posso fazer isso para prolongar o contato, ou não, posso falar tchau, até a próxima semana. Então, essa é a função fática. A função dela é apenas manter ali ela quer manter o contato, certo? Ou vai iniciar, ou vai prolongar, ou vai interromper, ou vai testar a eficiência do canal. Em sala, quando a professora pergunta para vocês, ó, entenderam? Isso é a função fática, para manter o contato com vocês. E ela está centrada no canal. Aqui alguns exemplos, ó. Oi, Horácio, que função fática, ó. Aqui outro, na música também, ó. Dúvidas? Ou posso continuar? Pode continuar. Ótimo. Aí nós temos a função poética, ela está centrada na mensagem, por isso que eu falei para vocês que uma das preocupações dela é com a estética, com o belo, por isso poética. A mensagem, ela é metafórica, então aquela linguagem trabalhada. Quando há presença de rimas, de ritmo, figuras de linguagem, valoriza as palavras, suas combinações. Os textos literários nós temos função poética. Então, a beleza da mensagem em si, aqui é quando eu falo sobre a estética.
Ela está presente na poesia, ela está presente na prosa, ela está presente na música, em uma charge, desenhos. Olha isso aqui, ó, a preocupação com a beleza. Isso é função poética. Aqui também, ó, esse poema, a forma como ele é organizado. Aqui nós predominamos a predominância da função poética. Aqui também nesse joguinho, ó, eu acho que vários de vocês já usaram esses códigos, então isso é função poética também. Aqui também função poética, preocupação com o belo, com as palavras. Poema, função poética também. E dentre outros, ó, esse aqui também é bastante interessante, ó. Então, fez-se é uma intertextualidade do filme Cantando na Chuva, mas de uma forma mais trabalhada, ó. Certo? Ó, todo o belo, toda a preocupação com a organização aqui da estrutura desse texto. Então, função poética também. E há outros exemplos ali. Temos também a função emotiva. Então, o emissor é o mais importante. Escrita em primeira pessoa. Há a presença de interjeições, que é o sentimento espontâneo. Exclamações. O eu expressa sentimentos e emoções. O assunto refere-se ao eu e também está presente na poesia, na prosa e no diário. Quando nós pegamos, então, um poema em que há destaque do eu, isso é função emotiva, ó, porque ela está centrada ali no emissor, em quem emite. Veja, ó, eu sou uma mulher, função emotiva. Além da função emotiva, por ser um poema, nós temos também a função poética, certo? O que é diferente do outro poema que eu mostrei para vocês, ó. Quando nós chegamos aqui no poema, um galo sozinho não tece amanhã, ele precisará sempre de outros galos. Observe que aqui há função poética, mas não há função emotiva, porque para ser função emotiva, precisa existir o eu. O verbo tem que mostrar que o eu está ali. Não precisa que o eu esteja escrito, mas a presença do eu. Aqui, ó, a Adélia já deixou claro, ó, eu. Então, é claro que é a função emotiva. Mas se ela fizesse assim, ó, sou uma mulher sem nenhum mel, eu não tenho um colírio nem um chá, também seria emotiva. Por quê? Nós sabemos quem sou. Eu sou. Então, a função emotiva. Aqui, ó, devo ficar, ó. Quem? Eu devo ficar. Então, a função emotiva, que é a parte do diário, um fragmento do diário da Anne Frank. Essa daqui também que eu mostrei para vocês, né, que é a propaganda, é a função emotiva, porque o próprio, ali alguém deixou, né, esse cartaz, quem foi roubado, deixou um cartaz para o ladrão, ó. Solicito que após furtar-me, ó, a presença do eu. Há também aqui a função conativa, porque ele faz um apelo também, certo? Então, a função emotiva, a função apelativa, como eu disse para vocês, em um texto nós podemos encontrar mais de uma função, mas há sempre uma que se destaca. Claro até aqui? Sim. Então, vamos lá. E a metalinguística, encerrando, o código é o mais importante, por isso que nós falamos de metalinguagem. A linguagem fala da linguagem. Os dicionários são o melhor exemplo. Sempre há uma explicação. Ela pode estar presente na poesia, na prosa, em diários, no dicionário. Depois eu vou trocar isso aqui. Vou escrever outros, colocar dicionário que fica melhor para vocês. Eu reposto lá no APA. Olha um exemplo de função metalinguística. Veja que a função metalinguística, o código é o mais importante. Um código vai explicar outro código. É só vocês lembrarem, ó. Um código que explica outro código. Então, aqui, ó, eu quis saber o significado da palavra beleza. Peguei o dicionário e encontrei o que significa beleza. Isso é função metalinguística. Por quê? Um código explicou outro código. Fui lá na poesia. Fernando Pessoa vai falar o que é um poema.
Ó, dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Então, veja que é uma linguagem explicando a outra, porque através do poema ele fala sobre o escrever. Aqui também nós temos a função emotiva, ó, primeira pessoa. Temos também a função poética, por ser um poema. Aqui também o Fernando Pessoa, quando ele fala o que é o poeta, ó, ele usa o poema para falar sobre o poeta. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que devera sente. Então, isso também, função metalinguística. Aqui, ó, esse filme, ele fala sobre a produção de um filme, sobre o próprio cinema. Isso é função metalinguística. Quando vocês ouvirem uma música e a música falar sobre o fazer de uma música, é função metalinguística. Então, lembrando, a função metalinguística é quando um código explica outro código. Então, o código vai explicar aquele código. Então, no cinema, assistiu a um filme que fala sobre o fazer um filme. Perguntas até aqui? Eu não entendi muito bem essa parte da metalinguística, professora. A metalinguística é quando um código explica o outro código. Por exemplo, você não sabe o significado da palavra, vamos falar aqui a palavra cinema. Aí você pega o dicionário e vai verificar o que significa cinema. O que você encontrou do que é o cinema é função metalinguística. Por quê? Você precisou de um código para explicar o que você não sabia. Aqui também, ó, esse filme, ó, ele fala sobre o cinema. Então, você vai assistir a um filme que fala sobre o filme. Isso é função metalinguística. Acho que eu entendi. Certo? Ó, aqui, ó, esse quadro. Eu não sei se a professora Fabi já trabalhou com vocês, ó, as meninas. Esse quadro aqui, ó, alguém que está pintando o que está acontecendo ali, ó. Então, o pintor se retrata no quadro, ó. Isso é função metalinguística. É a pintura falando da própria pintura. O código verbal explica outro código. E isso é função metalinguística. Melhorou? Sim. Certo? Então é só lembrar, função metalinguística é um código que explica outro código. Vou voltar à sala. Falta um minutinho, vou parar a apresentação. Vocês estão com alguma dúvida em relação à proposta de atividade, ao conteúdo? Professora, Oi. só me fala direitinho qual vai ser o assunto que eu vou ter que fazer o fichamento? É sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Então, são os slides que eu apresentei para vocês, que vocês irão fazer o fichamento. Ah, então, todos esses que a senhora apresentou, eu vou ter que explicar eles em forma de fichamento? Isto. Você não precisa, igual você vai pegando os slides, você, às vezes, tem algum que você não precisa explicar. Mas você precisa falar sobre os 6 elementos da comunicação e as 6 funções da linguagem, seguindo a sequência dos slides. Tá bom. Certo? Então, veja que são 90 e poucos slides, eu creio que seja isso. Você não vai fazer 90 folhas ali de um fichamento. Mínimo uma, que de repente você consegue resumir tudo em uma folha. Mas vocês têm o máximo 5 folhas. Tá. Tá bom? E as Uma dúvidas... folha vai estar ainda valendo os 10 pontos ou tem que fazer as 5? Não, o mínimo uma. Agora, se você fizer menos do que uma, você já vai perder pontos. Ah, tá. Tá? O mínimo é uma frente e verso. Mas você pode fazer até 5. Mínimo uma folha, máximo 5 folhas. Certo. Certo? Pode usar a folha do caderno, pode usar sulfite. Lembrando que eu falei que pode ser colorido. Até aqui, ó,
Já passei 1 minuto da aula de vocês, mas só mostraram. Até esse resuminho aqui, ó. Se vocês pegarem o resuminho, às vezes ele ajuda vocês para que vocês entendam e já tenham uma noção também do que vocês irão escrever. Ó. Lógico que vocês não vão copiar, porque vocês precisam fazer uma reflexão. Vocês precisam entender e escrever com as palavras de vocês. Vocês podem, como eu falei, vocês podem usar cores para conseguir ficar melhor. Certo? Sim. Colocar imagens também? Pode, mas como será manuscrito, Vitor? Eu não sei. Ah, Só sim. fica um pouquinho mais difícil. Só se vocês recortarem, colarem, mas aí também, né? Só se tiver livros velhos, revistas velhas, igual você quiser fazer um exemplo da função, vamos falar, a função apelativa, que são as propagandas. Você pode sim recortar uma propaganda, colar e explicar, deixar como exemplo. De todas elas, se vocês quiserem fazer recorte e colagem, também poderão. Ajuda também, né, para Ajuda, entender. isso mesmo. Aí, quando vocês forem tirar a foto, tirem a foto no capricho. Sim. Certo? Não ficar aquela foto toda torta. Então, se vocês posicionarem, não sei se vocês têm um aplicativo com scanner. Se vocês tiverem, usem. Se não, na hora de tirar a foto, cuidem, questão do foco. Tá? Não precisa ser O perfeito. pessoal lá da sala tem um aplicativo bom, parece, para scanner. Passa já direto em PDF. Olha que legal. Se você conseguir pegar com eles, se não, usem o que vocês têm. Tá bom? Ele precisa ser legível. Não vai ser perfeito, mas precisa ser legível. Tá bom. Bom, e qualquer dúvida, Vitor, Charles, o Nicolas também que está de recuperação, ele vai assistir depois, eu creio. Aí vocês podem entrar em contato. Tá Aí bom, vocês professora. têm até que dia para postar que eu falei, vocês lembram? Calma aí. Até o dia... Dia... Eu deixei no plano de ensino. Vocês podem postar até o dia 6 de julho, às 17 horas. Não posso reabrir, porque eu preciso fechar ali as notas. E se vocês conseguirem postar antes, melhor ainda. Tá? Mas vocês têm até o dia 6 de julho, às 17 horas. Viável. Uhum. Isso, viável. Tá bom? Vou parar a gravação. Obrigada, Vitor. Obrigada, Charles. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Boa tarde aí, professora. Tchau pra senhora. Boa tarde. Tchau, tchau, Charles. Obrigada.